Agora começa a etapa de lances. Vamos acompanhar então como acontece etapa por etapa a oferta de lances dentro do sistema. Chegada a hora então de participar do processo de licitação, basta vir em Processos, Propostas, encontrar o processo em que você realizou o cadastramento de proposta, ir no segundo botão para que seja então aberta a sala de disputa. Dentro da sala de disputa, na aba de todos, aparecerão todos os lotes em que você cadastrou a proposta, ou seja, nós cadastramos no lote 1 e cadastramos no lote 3. O sistema apresenta o início da fase, a fase atual do processo, o primeiro colocado e o melhor lance já ofertado. Dentro disso, na aba de todos, o sistema apresenta ainda um balão de mensagens do processo e também do lote, a aba de seção do lote, que fica disponível após a finalização de disputa do lote, uma outra aba onde é possível identificar se existem mensagens pendentes e também o sino, que é de avisos e alertas do processo. A etapa de lances do processo licitatório é 100% em tempo real, então atente-se ao modo de disputa escolhido pelo órgão público. Ele fica disponível na capa do processo. Pode ser aberto, aberto e fechado ou fechado e aberto. Como identificar então, pela aba cronológica da licitação, qual é o modo de disputa? No caso aberto, existe disputa, prorrogação automática e aí as abas de desempate e sequência do processo. Num aberto e fechado, tá? Além da aba todos, disputa, o que está aqui como prorrogação automática estaria como tempo randômico e posterior a tempo randômico teria uma outra aba chamada fechado. O modo de disputa fechado e aberto, ele vai seguir a mesma sequência cronológica do aberto, porém a fase fechada ela acontece automaticamente a partir do momento que o órgão público dá início ao processo licitatório. Tá? Neste caso, os lotes ainda não estão em disputa, o órgão público apenas está realizando análise de propostas no momento. Vamos lá. Lote 1 em disputa, nós temos aqui duas telas. A primeira divisão, a tela de vencendo, ou seja, todos os lotes que eu, licitante, estou vencendo, eles aparecerão aqui em cima, e todos os lotes que eu, licitante, estiver perdendo, aparecerão na parte de baixo, ou seja, preciso ter mais atenção para ofertar um novo lance melhor do que o anterior, e aí, sim, o lote ser passado para a aba de vencendo, tá? Como que eu faço então para ofertar um lance dentro do processo? Eu tenho duas possibilidades. A primeira é pelo cifrão, a segunda pelo ID informação. Dentro do cifrão existe algo que se chama lance rápido. Como o lote é global, o lance ofertado ele não é unitário, e sim o lance total daquele lote. Ou seja, nesse caso aqui, que houver a oferta de um novo lance para qualquer um dos lotes, a tela piscará em amarelo. Aqui eu consigo identificar que o tempo de ocorrência então desse lote está em 2 minutos e 22, a fase é de disputa e o participante é o 244. Participante 244 significa que para cada lote uma determinada empresa participar, ela receberá um número aleatório inibindo qualquer possibilidade de identificação dela, tá? Ou seja, você pode participar como licitante de 50 lotes. Para cada um dos 50, o sistema te colocará um número aleatório para a identificação inicial, tá?
tá? Ou seja, o nome da sua empresa não será revelado até a fase de habilitação. No item informação, eu tenho então as informações desse lote. Eu tenho informações complementares. Eu tenho um campo mais completo, onde eu tenho aqui toda a informação inicial, além das especificações, e ainda eu tenho um botãozinho de cancelamento de lance. Significa que, se eu ofertar um lance errado dentro da licitação, pela legislação, eu tenho um total de 15 segundos para realizar o cancelamento do meu próprio lance automaticamente. Só que, se ultrapassar os 15 segundos, o sistema bloqueia, ou seja, eu não consigo fazer o cancelamento. O que eu preciso fazer então? Entrar em mensagens e solicitar o cancelamento do lance lá para o condutor do processo. E aí, fica a cargo do condutor do processo realizar esse cancelamento ou não. Desta forma, nós solicitamos, então ficamos aguardando para que o condutor realize ou não esse cancelamento. Vamos aguardar e identificar se haverá o cancelamento. Identificamos que, ao atualizar a tela, o meu melhor lance voltou para 490 mil, ou seja, houve o cancelamento. E eu também recebi uma notificação no sininho, informando que o meu lance de fato foi cancelado no lote 1. Ou seja, o órgão público acatou a minha solicitação de cancelamento. Posso continuar ofertando lances? Sim. Porém, caso eu já tenha utilizado a possibilidade do cancelamento de lance automático, todas as vezes que eu errar, eu terei que solicitar esse cancelamento novamente. Dentro disso, tá? Sempre que houver alguma atualização de fase, o sistema também apresentará aqui em amarelo que houve a mudança e apresentará a escrita de qual a fase em que o processo se encontra no atual momento. Dentro da licitação, ainda é possível também, eu como licitante, fazer o envio de uma mensagem dentro do lote, seja uma mensagem de bom dia ou seja uma mensagem de questionamento sobre algum processo dessa licitação. Então eu posso escrever: senhor condutor, bom dia. Automaticamente, ao enviar, essa mensagem ela fica gravada. Não é possível fazer o cancelamento de envio nem a correção, e o condutor do processo, bem como todos os outros participantes dessa licitação, conseguem também fazer a visualização dessa mensagem. É importante ressaltar que o sistema da BLL atualiza o temporizador de 5 em 5 minutos, para que exista a possibilidade de as empresas, os licitantes, participarem efetivamente de todo o período licitatório e de todo o período de disputa dessa licitação. Nós estamos aqui com 9 minutos e 41 de disputa, não houve oferta de lance a partir do 8º minuto. Dessa forma, não haverá prorrogação automática de 2 minutos. Totalizando 10 minutos aqui, automaticamente o sistema irá lá para a fase de negociação. Dessa forma, a fase de negociação é a fase onde o órgão público irá mandar mensagens para o vencedor do lote, perguntando, verificando se existe alguma possibilidade de melhorar o valor ofertado dentro do lote.
Nesta situação, a gente identifica que no balão de mensagem existe uma notificação de mensagem. Clicando ali, a gente identifica então que o pregoeiro ele solicitou, ele perguntou se é possível que a gente melhore o nosso lance por conta da fase de negociação. Se for possível melhorar, nós apertamos no i de informação e ofertamos um novo lance. Caso não seja possível ofertar, é possível vir aqui em mensagens e informar que, no momento, não é possível um desconto maior dentro do valor já colocado. Nesta situação específica, nós ofertaremos um novo lance. Desta forma, negociando então e acatando a solicitação do condutor de processos. A partir de agora, nós entraremos na fase de habilitação. Fase de habilitação é onde o órgão público, juntamente com a sua equipe, fará a análise das documentações de habilitação colocadas previamente no cadastro da proposta ou irá solicitar a documentação de habilitação apenas do vencedor do processo. O que temos em habilitação então? Além do i de informação, tá? Onde constam todas as informações daquele lote, aqui no cifrão é possível também fazer a visualização então das documentações e dos dados cadastrais dos participantes. Na fase de habilitação já não existe mais sigilo entre as empresas que participaram da licitação. No caso aqui, classificados como só tem um, aparece a razão social teste BLL, mas se essa licitação obtivesse a participação de mais empresas, estas também estariam abaixo. E é aqui onde existe a possibilidade de você, licitante, também fazer a avaliação dos dados cadastrais da empresa, bem como das documentações que ela realizou como anexo. Basta fazer o download e a avaliação. Etapa de lances finalizada, agora nós seguiremos para a fase de habilitação do processo licitatório. Após a habilitação do processo, o lote ele entra então na fase de manifestação de recursos. Qual é o tempo ou onde eu vejo o tempo de manifestação de recursos desse processo em específico? Lá na capa do processo. Então aqui na capa desse processo, em manifestação recursos, tem o tempo de 10 minutos. Significa que toda e qualquer empresa que queira manifestar recurso dentro desse processo, ela tem um tempo total de 10 minutos para assim o fazer. Passados 10 minutos, o sistema ele fecha a manifestação recursal e abre a fase de interposição de recursos. Vamos lá. Matheus, como eu faço para manifestar recurso dentro de um lote? Tá? O terceiro ícone, ele chama recursos do lote. Clicando nele, ele vai abrir um campo para justificativa. Ou seja, você vai intencionar o recurso, você vai demonstrar interesse em interpor recurso dentro dessa licitação. E aí aqui você pode colocar apenas tenho interesse, nada mais. Tá? Você só vai levantar a sua mão e falar para o órgão público: eu quero manifestar recurso contra esse lote, esse processo, contra a empresa vencedora, contra o sistema, contra o órgão público e assim por diante. Salvando significa que a sua manifestação ela foi efetuada e que após os 10 minutos o sistema abrirá a fase de interposição recursal. A fase de interposição recursal
ela é uma fase que tem duração de 3 dias úteis. A fase de intenção de recurso, ela tem um total de 3 dias. Dessa forma, ela fica aberta 3 dias para que a empresa que manifestou possa apresentar quais são as suas justificativas sobre a manifestação realizada. Finalizada então a fase de manifestação recursal, automaticamente podemos ver aqui que existe a troca da fase para a interposição de recurso e existe a demonstração de que o início dessa fase foi no dia 16/4/2025, às 14 horas e 56 minutos. E o fim dessa fase será no dia 24/4/2025, ou seja, no dia 23/4, às 11 horas e 59 minutos e 59 segundos, ainda é possível fazer alguma alteração. A partir do dia 24/4, às 0 horas, não é mais possível realizar alterações sobre a fase de interposição de recursos. Como eu faço então para interpor o recurso, para justificar a minha manifestação? Da mesma forma, terceiro lote, e aí então aqui eu faço a descrição do meu recurso e também faço o anexo do documento que vai justificar a minha manifestação recursal. Após fazer o preenchimento da descrição e também o anexo do arquivo, eu salvo a minha interposição e aguardo a finalização do prazo para que abra a contrarrazão, que é o momento em que a empresa que sofreu ou aquele que sofreu a manifestação recursal, ou seja, que foi acusado ou citado, possui para se defender daquilo que foi dito. Ou seja, a contrarrazão também tem duração de 3 dias, para que ela faça a sua defesa e junte a documentação necessária. Estamos chegando ao fim, e é nesse momento em que acontece a adjudicação e a homologação do processo licitatório. Finalizado então as fases de manifestação, interposição recursal e recepção de contrarrazão, o processo ele passa pelo julgamento. Então todo o processo de recurso vai para o condutor de processos ou para a autoridade e é então julgado, onde vai ser julgado como procedente ou improcedente. Procedente, acatando aquilo que foi manifestado e interposto, ou improcedente, falando que nada daquilo faz sentido ou que o órgão público não concorda com a manifestação realizada. Após, então, o julgamento, o processo vem para em adjudicação, que é uma segunda fase de habilitação, onde o órgão público ainda pode solicitar mais um desconto, onde pode ser aberto ali a possibilidade da troca de alguma documentação, o anexo de alguma outra documentação, e finalizado a fase de em adjudicação, o processo ele vem para adjudicado e depois homologado. O ato de adjudicar e homologar confirmam que a sua empresa está oficialmente apta para prestar ou fornecer o material ao órgão público. Aqui é a fase final, assinatura de contrato, revisão, tá? Tudo acontece no adjudicado e no homologado. Se existissem lotes cancelados pela organização pública, eles viriam para cá, lotes fracassados para cá. Dessa forma, se encerra toda a fase de disputa da licitação. Então nós podemos ver aqui desde a aba de disputa, promoção automática, desempate final,
caso existissem valores, os melhores valores empatados, iguais, viria para cá. Desempate, regionalidade, negociação, a fase de habilitação que acabamos de passar, manifestação, interposição e contrarrazão, julgamento por parte do órgão público e finalizando aqui em adjudicação. Eu sou o Matheus e espero que estes vídeos ajudem você e a sua empresa em novas oportunidades de negócio. E não se esqueça, a BRL Compras está sempre com você.